É isso aí, torcida do Palmeiras. Vocês acompanharam aí, pessoal, troca de passes. Agora vamos aqui com Gazeta Esportiva, já deixando os créditos ao canal do Gazeta Esportiva na plataforma do YouTube. É torcedor palmeirense. Qual é a sua expectativa para esta grande final de hoje, né? Podemos dizer hoje, já que tá virando a noite aí, entre Palmeiras e Corinthians. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like. Estarei trazendo aqui para vocês o pós-jogo também desta grande partida, deste clássico entre Palmeiras e Corinthians. Se não é inscrito no canal, dê aquela forcinha se inscrevendo. Não se esqueça de amacetar o dedo aí, sentar o dedo no like. Agora bora pro conteúdo. As metas aí pré-estabelecidas em contrato sejam atingidas. Por falar em dinheiro, a FIFA, viu, minha querida Michele Janela, divulgou aí quanto que os clubes brasileiros vão ganhar só por participar do Mundial de Clubes do Super Mundial agora no meio do ano, lá nos Estados Unidos. 15 milhões de dólares, cerca aí de 86 milhões de reais. E o campeão, viu, Michele, vai levar para casa 715 milhões de reais. Meu Deus, uma quantia absurda. A FIFA botando muito dinheiro nessa competição para os clubes se engajarem aí no Super Mundial lá da FIFA. Lembrando que os clubes europeus vão receber um pouquinho mais por participação, né? Cerca aí de 215 milhões de reais, a depender do clube, se é grandão, enfim, Real Madrid, aquela coisa toda, times importantes levando essa bagatela. Eu ia mostrar para vocês aqui o gramado sintético da Arena Barueri, mas apagaram as luzes, então eu devolvo para vocês. Daqui a pouquinho eu retorno aqui da Arena Barueri para a gente falar da preparação do Palmeiras para o derby de amanhã. Daqui a pouquinho, hein? Ô Zé, tava tão bonito o fundo aí, tudo iluminado. Você começou a falar, eles fizeram de propósito, só pode ser. Existisse esse campeonato, não queriam jogar, não queriam sequer que o campeonato existisse, e você vai ter que criar ali alguma ferramenta, algum grau de interesse dos clubes no campeonato. Então a FIFA resolveu abrir os cofres. Então, na realidade, nós estamos falando em 15 milhões para os clubes na América do Sul, né? E para os europeus de 15 a 30, 40 Sim, milhões, exato. Né? 32 milhões. Então, na realidade, há uma motivação dos clubes europeus para essa competição. Eu estive agora na Alemanha, num torneio lá, e eu estive do lado do troféu. É bonito, hein? É bonito? É bonito, hein? É, tava do meu ladinho aqui tirando uma foto. Depois você pega a foto minha lá no meu Instagram. É grande. Muito bonito. Então, nós temos mundial, né? Então, tá. Quem não tem? Quem não tem? Aí já é uma outra situação. Tem. Vai pipocar? Não, porque eu sou Juventus, eu não tenho, mas o Corinthians tem. Tem? Vamos lá, o Corinthians tem mundial? Corinthians tem. São Paulo tem mundial? Tem. O Santos tem mundial? Tem. O Palmeiras tem mundial? Tem também. E ué, perdeu a língua? Eu não sei. Ó, saiu no jornal Gazeta Esportiva. Tem, 51. Tem? Gazeta Esportiva falou que Vero? Ué, na época era o Mundial, não era aquele? Não era. Ah, era aquele. Que época? Tudo bem. Bom, agora vai começar essa situação toda aqui. Paulo, você deu uma pipocada. Bom, ô Silvestre, é o seguinte, Silvestre, o que você falou? Que tinha um negócio, uma novidade aí Silvestre no sabe. Corinthians, uma coisa tensa. E outra, Silvestre, o Palmeiras tem Mundial? O Silvio sabe. Mas por que dessa dúvida? Eu não estou entendendo essa dúvida. Obrigado, hein? Obrigado. Ótima pergunta para eu responder aqui na porta, na porta do Corinthians. Valeu. Me pergunta amanhã na Neoquímica, com 48 mil pessoas. Quem quiser saber a minha opinião, para mim, a Copa Rio de 51 tem peso de Mundial. As minhas explicações e argumentos no YouTube. É só ver aí o corte do Tá no Jogo, do Gazeta Esportiva, de um outro canal aí que me entrevistou, que eu esqueci o nome, acho que é 4 de Acréscimo. Eu dei a minha opinião a esse respeito, tô sendo xingado até hoje. Mas vamos lá, a preocupação do Corinthians em termos de desgaste físico de jogadores, ela tá muito mais focada no Martínez, jogador da Venezuela. Mas antes de eu entrar com mais detalhes a respeito dele,
Vamos a uma telinha com os jogadores da data FIFA, convocados, que já voltaram, que estão aqui no CT do Parque Ecológico, treinaram, então concentrados. Eu não sei exatamente quem treinou no campo ou não, se teve gente que ficou somente ali na recuperação física, mas vamos lá. O Memphis Depay, minutagens desses caras na data FIFA. O Memphis foi titular e jogou as duas contra a Espanha. No primeiro jogo, no jogo de ida, ele foi quase até os 40 do primeiro tempo. No jogo de volta, ele foi até os 10 da prorrogação. Holanda eliminada. O Memphis totalizou 185 minutos jogando na data FIFA. O Carrilho, a serviço da seleção do Peru nas eliminatórias sul-americanas, aqui na nossa vizinhança, somou 170 minutos, jogou praticamente as duas. O Félix Torres jogou menos, 99 minutos ao todo nos dois jogos das eliminatórias pelo Equador. O Martínez, esse aí jogou menos, jogou 78 minutos. O Martínez foi inclusive poupado do primeiro jogo da Venezuela, nessa janela data FIFA, como outros titulares, foi um plano do técnico da Venezuela, ok? E aí ele jogou praticamente boa parte aí da partida de ontem. E o Romero entrou só 2 minutinhos a serviço do Paraguai. O Romero, que chegou às pressas aqui no final da tarde no Parque Ecológico, ele voltou de carona com o Richard Rios. Os dois estavam no voo fretado do Palmeiras, uma parceria Palmeiras e Corinthians. O Romero, que jogou só 2 minutinhos, tomou um susto, assim como o Richard Rios, porque caiu um raio no avião. O avião está preparado para isso. Um avião fretado que vinha da Colômbia pousaria em Manaus, como pousou. Antes do pouso, uma tempestade, um raio teria atingido o avião passou por uma vistoria em solo e trocaram a aeronave. Aí chegaram tranquilamente no final do dia hoje aqui em São Paulo. O Rios foi lá para a Zona Oeste e o Romero chegou com a roupa da delegação paraguaia para se juntar ao elenco que dorme por aqui, descansa, se prepara, vai ter videozinho, alimentação balanceada, a estratégia toda para o jogo de amanhã. E a preocupação maior é com relação ao Martínez, que, para quem não se lembra, foi substituído no intervalo do primeiro jogo da final com dores musculares. Mas ele não está lesionado, ok? É desconforto muscular. Beleza, Silvestre? Daqui a pouquinho a gente vai comentar muito sobre esse Corinthians, sobre todas as informações que Alexandre Silvestre trouxe para nós aqui. Mas agora, 18 horas e 51 minutos. É isso aí, torcida do Palmeiras, e vamos aqui para mais uma notícia. Palmeiras anuncia oficialmente setor popular com data de inauguração. O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira, 26 de março, um novo setor dentro do Allianz Parque. A área será inaugurada na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no próximo domingo. O Allianz Parque ganhou o setor geral norte, no auditório localizado abaixo do Gol Norte. Assim, a capacidade do estádio será aumentada em 750 pessoas e a proposta é de fato seja uma área popular, com ingressos com preços inferiores para assistir de pé no jogo contra o Botafogo. Por se tratar de um evento teste, o setor será ocupado por sócios avante adeptos ao Plano Verde. Estes torcedores poderão resgatar seu ingresso de forma gratuita no ingressopalmeiras.com.br. A entrada no novo setor dará pelo portão B.A. Proposta por este setor popular estava sendo abordada desde o ano passado após o acordo com a W Torre. A presidente Leila Pereira falou sobre a novidade. A criação do setor geral norte vinha sendo discutida há bastante tempo e felizmente a nossa gestão conseguiu concretizá-la graças ao acordo que realizamos no ano passado com a W Torre. Com este novo espaço, ainda mais torcedores poderão assistir ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque e apoiar os nossos atletas em busca de vitórias e títulos. É isso aí, torcida do Palmeiras. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.